nossos cumprimentos a todos os irmãos, os cunhados e cunhadas, tia Magé, primas e primos, sobrinhas e sobrinhos e demais parentes e amigos. Nós, hoje, é um momento de muita alegria para nós, porque nós estamos praticamente diante de um milagre, porque o senhor Batista, o nosso pai, um humilde porto-alegrense, conhecido por Chicute, alguns sobrinhos chamavam de, ainda chama de tio Chicute, semi-analfabeto, homem de fibra e memória invejável. Inclusive, eu quero sublinhar que esse livro só foi possível por causa da memória dele, que é uma memória realmente invejável. Depois de alguns anos de falecimento dele, nós conseguimos então lançar esse livro de memórias, em que ele conta com detalhes a sua vida, os percalços, as dificuldades da vida para conduzir todos os seus familiares, os filhos, os seus rebentos, né? A sua prole, eu chamo para a ilha da felicidade, porque ele sempre foi um pai de muito bom trato com os filhos. E eu sei que nós podemos dizer que essa ilha da felicidade é um lugar em que somente os bons homens conseguem alcançar. Eu acho que no caso dele, nós não temos dúvida o quanto ele foi um bom pai. Eu cheguei até, quando ele fez aquela grande viagem que nós faremos um dia, eu fiz 10 poemas de lembrança dele. E também escrevi um texto de 27 páginas sobre a vida dele. E também narrando a doença e a morte dele. Agora, como começou, então, como é que eu consegui, como é que o seu Batista, o seu Chicute, o meu pai, conseguiu escrever esse livro, se ele era semi-analfabeto? No começo, acho que todos nós temos essa experiência. Os pais contam muita história para os filhos. Acho que todo mundo tem essa experiência. E como o papai contava muita história para a gente, para nós, eu dei uma certa vez, eu dei uma ideia para ele escrever então essas histórias. E ele me disse: meu filho, eu não sei escrever. E eu falei então para ele: papai, o senhor vai ditando as histórias e eu com a máquina de datilografia, Olivetti, ia datilografando. Então, no primeiro momento, eu consegui então escrever várias histórias dessa forma. Eu datilografando as histórias, e consegui então imprimir depois, e dei de presente para ele. Foram 27 páginas que a gente teve essa alegria de ter todas essas histórias que ele contou. Depois desse momento, desse instante, ter a alegria de ter essas histórias datilografadas e impressas aqui no livreto que eu dei para ele de presente, eu comecei então a incentivá-lo a continuar a escrever. E ele sempre resistia com isso. E eu conseguia que ele escrevesse um texto contando, eu ia dando as ideias para ele. Papai, escreva sobre como tudo começou, como é que foi o seu casamento, como é que era antigamente em Porto Alegre a sua vida. E ele começou inclusive a escrever quanto de estudo ele teve, quantos dias ele estudou, como foi que ele se alfabetizou, porque ele sabia escrever, mas muito mal, sabia ler, ele lia bastante, né? E com isso a gente foi conseguindo que ele escrevesse. E eu, depois que ele escrevia, passava para mim, e eu praticamente penteava, eu usei até essa expressão, eu penteava os escritos dele.
presenteava como? Eu mantinha todo o vocabulário dele e fazia uma revisão, mas respeitando sempre o vocabulário dele. E com isso muitas vezes ele também errava na cronologia. Era normal que uma pessoa de pouco trato com o escrever, como era ele, que errasse aqui e acolá, ou no vocabulário, na palavra que ele escrevia, ou então na cronologia. Alguma coisa ele fazia que a gente tinha que ir consertando. E por isso foi passando o tempo e a gente conseguindo então fazer uma apostila. Eu fiz uma apostila grande e dei também de presente para ele. Também ele continuou escrevendo, continuou a escrever e, enfim, ele faleceu em 95 e eu fiquei então com essa riqueza de material, sempre com esse sonho, esse dever até de publicar esse livro. E então agora eu descobri uma editora do Paraná e que me parecia muito simpática. E então eu pedi para a editora publicar o livro. Mandei os originais e então passou algum tempo aí, até um pouco de tempo do que foi inicialmente tratado, foi combinado com a editora, mas não importa isso, o que importa é que o livro saiu muito bem, tem uma capa muito bonita, a capa de uma foto antiga deles dois, do papai e a mamãe, da década de 30. Tinha uma outra foto também antiga, muito bonita, muito boa, que era o casal, o papai e a mamãe e o primeiro filho, que está aqui ao meu lado. Mas eu achei mais interessante essa capa aí, porque ela representa um casal de tal forma, de uma forma tão bem vestidos, tão bem alinhados, ele de gravata, ela com um vestido longo, um sapato muito bonito. Então eu achei essa foto muito característica de um casal que vivia muito bem, assim, que realmente eram felizes. E parecia para a gente, transmitir tudo isso para a gente. E aí eu então pedi à editora para manter essa capa e pedi o meu irmão aqui para fazer um pequeno resumo de todo o livro, e foi colocado na capa, na última capa, né? A capa que fica atrás. Eu fiz um prefácio também, falando um pouco disso que eu estou falando aqui, explicando um pouco como é que surgiu a obra, e enfim. Mas a gente considera esse momento que nós temos essa obra em mãos um momento de muita alegria, porque o nosso pai foi realmente um homem, um cidadão de muito bons princípios e que nos deu uma educação muito boa para toda a família. Além disso, ele tinha um relacionamento perfeito com todos, com os cunhados, com os irmãos, com os sobrinhos. E é tanto que hoje a gente vê o quanto esse livro tem despertado nos parentes uma alegria muito grande e uma vontade de adquirir para conhecer esses detalhes que o livro traz da história desse homem, do Chicute, né? Que foi um homem de tanto amado por todos. Enfim, eu quero lembrar aqui o seguinte, que nós temos pessoas aqui, eu espero que sim, que foram pessoas convidadas do Acre, mas também do Rio Grande do Sul. Primos do Rio Grande do Sul, primos do Rio de Janeiro, sobrinhos da Bahia, tia de Santa Catarina, parentes também do Paraná, parentes do Piauí, no Pará, em Fortaleza, evidente, que é a nossa terra, no Rio Grande do Norte, que é a terra dele, inclusive em Porto Alegre. Eu mandei o link para os parentes que nós temos lá ainda, da família Alexandre. Enfim, eu espero que todos
que uma boa parte desse pessoal esteja assistindo, pelo menos para tomar conhecimento dessa obra que eu acho que é uma relíquia para todos nós. Eu quero pedir agora ao meu irmão, que está aqui ao lado, para dizer umas palavras e mostrar a obra para todos. É esse, gente. Obrigado, mano. Obrigado. O livro é Retirantes, Graças a Deus. Conversava eu com um amigo ontem em Olinda, eu moro em Recife, e ele me disse assim, foi um título muito feliz. Digamos assim, a gente já imagina, ele disse para mim, já imagina o conteúdo memorialista, uma história de vida boa. Esse Retirantes, graças a Deus, já dá uma imagem para a gente muito boa sobre o conteúdo do livro. Tem um livro pequeno, poucas páginas, o tipo de letra é bom, principalmente para os velhinhos, não é? Eu tenho muito primo já próximo da minha idade, ou até mais velho, não sei se tem alguém mais velho que eu, não? Tinha a Maísa, mas morreu agora. Maísa, não, já morreu todo mundo, rapaz. Acho que eu sou mais velho. O Ananias morreu. 3 anos. Você tem essa felicidade de ser mais velho. Eu acho que está difícil encontrar quem é mais velho que eu. Mostra essa marca página. Então, Depois mostra a marca página. Isso aqui? É marcador, não é? É marcador. O livro está publicado, está lançado nas principais editoras do mundo. Sites tipo Amazon, para dar um exemplo. É um preço razoável de R$ 9,90. É o e-book, um livro em formato PDF, fácil de ler, bom de comprar, gostoso de ler. Então aproveita, tá certo? Quem estiver interessado, amigos, parentes, tá certo? Eu não quero, eu fiz uns 10 scripts para fazer um improviso hoje, mas eu prefiro não improvisar, eu fazer assim uma história bem diferente. Eu vou ler uma historinha aqui para dar um exemplo de como do conteúdo do livro. O livro conta a biografia dele, ele conta a história dele, a vida dele, mas o Jurandir, meu irmão, pediu para alguns de nós, ele próprio e eu, escrevemos para colocar no livro histórias que nós vivenciamos na época que eu vivi com meu pai, tá? Eu fui criado fora de casa, sempre tive seminário, tive minha vida militar desde muitos anos eu fiquei fora de casa, mas eu tive que conviver como garoto, como jovem, como criança. Eu tenho algumas histórias interessantes, existem algumas histórias interessantes. Se vocês me permitem, amigos e meus primos, eu vou... Pode também um poema dele para a mamãe, que ele escreveu a mamãe. Depois eu leio isso aí. É aqui antes, né, Jurandir? Não quer ler aquele que escreveu sobre a esposa, não? Depois eu leio. É uma historinha curta, eu vou contar da minha maneira. O nosso pai tinha um comércio, uma bodega, no Nordeste chama bodega, e o balcão é alto. O balcão é alto, costuma ser alto. Então eu era criança, tinha 8 anos, 9 anos, uma coisa parecida, e eu ajudava muito a mercearia na bodega. Ajudava a despachar de freguês, passar troco, também ajudava a preencher jogo do bicho. Papai era contraventor, ele tinha um jogo do bicho lá, o pessoal jogava com ele, até tem uma historinha sobre isso, ele vai contar aqui no livro, tá? Sobre um caso que aconteceu com ele. Então, a bodega estava cheia de gente, muita gente conversando, bebendo cachaça, comprando, e naquele burburinho de pessoas apareceu uma cigana, a cigana trajada com roupas coloridas, colares, pulseiras, no cabelo algumas coisas, tá? Cabelo afogueado, vermelho, e ela entrou para ganhar dinheiro, claro, fazer a fezinha dela. Então ela começou a ler a mão do pessoal, e sobrou do meu pai. Ele disse: o senhor quer que leia a sua mão? E ele é ocupado, atendendo os clientes aqui, e com a outra deu a mão para ela ler. Ela leu a mão dele, né? Aí, papai era uma pessoa discreta nessas coisas, nunca acreditou em nada disso, nunca, em nada, totalmente cético. Aliás, eu acho que eu sou puxei um pouco a ele, tá? Então ela terminou de ler e ele abandonou a mulher,
esqueceu dela. E ela começou a reclamar, a xingar. Você não vai me pagar não? Pagar o quê, minha senhora? Eu li sua mão. Sim, e daí? Eu não acertei, acertou tudo. Obrigado. Mas então vai para... Não devo nada não, porque o passado eu já sabia. O presente está acontecendo, todo mundo vê. E o futuro eu não acredito. Mas para dessas tiradas, tinha essas coisas com ele. Uma outra coisa interessante que nosso pai tinha, que eu falei há pouco com o Mano Jurandir, o nosso pai tinha uma característica de relacionamento humano incrível. Tinha pouco estudo, não tinha dinheiro, posição social, não era pessoa vistosa fisicamente, mas ele tinha relações com, tipo, médicos, dentistas, juiz, advogados, e conseguia resolver muitas, com delegado, policiais de alta patente. Ele conseguia resolver problemas da vida dele através desses contatos. Ele dá só um exemplo. Uma pessoa fez umas compras na bodega nossa e não pagou. E passados muitos meses, papai não recebia. Papai foi até o juiz de direito e falou, contou pela história. Aí o cara era amigo dele, não entendo essa história até hoje. Aí papai me pegou, o juiz pegou a gente, eu, meu pai e mais um policial, e fomos no carro oficial, na casa do animal, da pessoa que devia para o meu pai. Do animal. Lá na Serra Limpa. E era uma casinha humilde e o cara fez uma arbitrariedade, uma coisa absurda. Ele sequestrou, mandou o cara pegar outro carro da polícia, ele sequestrou alguns móveis do devedor. E só devolvia os móveis se o cara pagasse a meu pai. Eu ressalto o fato de que, errado o juiz ou não é, o foco não é esse, é que meu pai tinha relacionamento com pessoas assim. Conseguia muita coisa na vida dele com pessoas desse tipo. Isso para mim é um verdadeiro milagre. Então, gente, esse é o nosso pai, tá certo? 83 anos de idade, 95 deixou a gente, está muito bem. Leiam. É uma história bonita. Posso falar? Pode. Quer que eu leia a poesia da sua mãe? Sim. Da mãe? Não, a do papai. Papai, quer que eu leia? Leia. Quando o papai faleceu, eu escrevi várias poesias em homenagem a ele. Uma delas, eu vou pedir ao meu irmão para ler, meu irmão João Batista Neto. Eu vou ler porque ele não enxerga direito, tá? Eu sou mais novo que ele, uns 10 anos, né? Ele não enxerga direito. Então, soneto ao meu pai. Isso não está no livro do nosso pai, não está. Tá. Entrando na minha antiga morada, cujo encontro com o pai era evidente, senti um quê que me faltava à entrada. Era a ausência do meu velho albatente. Ali ficava à espera do ausente, que, despreocupado e de madrugada, o encontrava sempre muito contente, com a paterna recepção montada. Eis o dom de ser pai e ser amigo, de ser mais um na vida do que é seu, por zelo de afastá-lo do perigo. E assim essa casa está vazia, mas com um velho som que não perdeu, parece guardar a mesma alegria. Parabéns. Mas o papai, o grande destaque que davam para o papai eram as brincadeiras. Ele sempre levava tudo na brincadeira. Acho que ele conta aqui que uma certa vez ele foi ao médico e ele estava com uma dor na perna. Ele foi ao médico e disse, doutor, o doutor perguntou, doutor, o que é que você tem, seu Batista? Aí ele disse, doutor, eu estou com uma dor nessa perna direita aqui, eu estou que não aguento a dor na perna. Aí o doutor disse, seu Batista, isso é mal da idade. O senhor já chegou numa certa idade que acontece isso mesmo, é mal da idade. Aí ele respondeu para o médico, doutor, mas a outra perna tem a mesma idade, não dói? Como é que é isso? Você me permite a colocação, mano? É o seguinte, eu sempre digo para meus filhos, meus amigos, que nossa família é uma vitoriosa. O nosso pai, eu fui criado no início, desde o tempo que nasci até os 4, 5 anos de idade, num casebre, numa casinha de taipa,
de barro, entendeu? O nosso pai trabalhava de meeiro, plantando arroz, ou outro batendo animais às vezes, ou encovairando roça. Então ele trabalhava para ganhar só o sustento e olhe lá. Então são 80 anos mais ou menos de lá para cá, 85 anos. Esses 80 e poucos anos, nós temos hoje na família, a maioria, acho que 95% está com a vida garantida financeiramente, está bem na vida, graças a Deus. Nos estudos, nós temos doutores, nós temos escritores, nós temos... então, para mim, a gente tem carro em casa, tem televisão, 2 televisões, partiu do zero praticamente, enfrentou uma Segunda Guerra Mundial, com toda a dificuldade de uma grande guerra, e hoje nós temos... Eu considero nossa família vitoriosa, tá ok? Graças a Deus. Graças ao empenho dele, o trabalho dele, a honestidade dele, o trabalho dele. Eu só tenho uma historinha a mais, tá pronto já? Só tem uma historinha a mais. Eu vou ler aonde? O nosso pai trabalhava, ele trabalhava na Paner do Brasil, mas antes disso, no aeroporto. Antes disso, ele trabalhou com os americanos, que ocuparam Fortaleza na época, com os aviões deles e o exército deles, pela Segunda Guerra Mundial. E no último dia, os americanos estiveram no Brasil, eles foram embora, só tinha um avião, ia levar o restante dos americanos. Sei lá, uma equipe pequena talvez, para levar o restinho. E esse pessoal... Esse pessoal esqueceu na sala deles um saco, aquele saco que o correio usa para transportar a correspondência. É um saco, se não me engano, verde oliva ou é cinza, coisa parecida. Onde está escrito US, qualquer coisa lá. E esqueceram esse saco na sala deles. E foram de carro até o avião. Subiram no avião. Aí, de repente, meu pai foi fazer a limpeza, trabalhava nessa hora na limpeza. Ele era auxiliar de serviços gerais. Ele foi limpar a sala, organizar a sala. Aí o que aconteceu? Ao chegar na sala, ele viu aquele saco e ficou impressionado. O que eu faço agora? Aí ele fez o seguinte, abriu o saco, estava aberto, não estava com cadeado nem nada, abriu o saco e o que tinha lá no saco? Dólares, lotado de moeda americana, dólar. Aí ele pensou, esse troço não é meu. Eu vou devolver, mas o avião está indo embora já. O que ele fez? Correu até a torre de controle e pediu para parar o avião, para o avião não levantar voo. Tudo bem, pode deixar. Arranjaram um carro para ele e foi até o avião. E o cara abriu a portinhola do avião e ele entregou aquele saco cheio de dólares. Puxa vida, meu pai, será que poderia ter feito isso? Não era melhor ele ter ficado com a gente? Entendeu? Então, essa é a característica do meu pai. Honestidade. Obrigado, gente. Agora vai passar por uma parte de interação para ele Tá responder. Então, Para o tio responder algumas perguntas. Isso. Gente, quem tiver alguma colocação a fazer, vocês fiquem à vontade, tá certo? Muito obrigado pela audiência. Escreva no chat, que a gente vai responder. Está escrevendo aqui? Não. Mas aqui não tem uma pergunta, não. O senhor diz para as pessoas para escreverem no chat. Ah, sim. Gente, para escrever no canal do chat o que vocês querem falar, entendeu? Não sei, eu não tenho prática desse negócio de Instagram, de live. Tá? Live é vivo, né? Eu estou vivo ainda, viu? Então, esse negócio que está morto. Então, quem quiser dizer alguma coisa, escreve aí, que nós temos nosso filho, meu filho está aqui do lado, e vai interagir com a gente, responder o que vocês querem saber, ou agradecer os comentários de vocês, tá Ele ok? que vai responder. Ele aqui? Pode ser aqui. Tá aí? Não, ainda não fizeram pergunta ainda não. Fizeram. Fizeram? Quantas pessoas Como é que têm faz assistido? para adquirir a obra? Foi? Quantas pessoas têm assistindo? Dá para ver aí? 28. O senhor vai ficar com o meu celular. 28. O senhor vai ficar com o meu celular e vai ficar lendo as perguntas. Mas é bonito tirar o som, senão vai ficar... É grande o delay, rapaz.
Leia as perguntas. Leia. Viu, tio? Alguém perguntou como faz para adquirir a obra. O senhor já pode interagir e falar agora. Não sabe quem foi não? Eu ia procurar, mas ele está querendo ver. Surgiu um comentário. Eu sei. Olha, nesse momento, nós publicamos somente 70 volumes. A prioridade vai ser distribuir para a família. Nós vamos distribuir os livros para a família. Em sobrando alguns livros, nós vamos distribuir com os amigos. Quanto à compra do livro, a editora ela faz para mim, que sou o editor do livro, um preço de R$30 caso se compre 10 livros. O mínimo 10 livros, o mínimo que pode ser comprado. O valor de R$30 cada livro. Agora, caso queira comprar mais, o valor sempre diminui um pouco. Então, aqueles amigos muito próximos, pode ser que sobre livros desses que vão ser distribuídos para a família, e a gente então poderá ter o prazer de doar, poderá dar o prazer de dar o livro, porque para nós é um prazer muito grande, uma satisfação distribuir esse livro para os amigos, para os parentes e amigos. Então, no momento, nós não temos intenção nenhuma de vender esses livros. Pelo menos esses 70 que nós temos em mãos. Tá certo? Posteriormente, se alguém tiver interesse, a gente pode mandar buscar mais, e aí uma segunda vez aí vai ter que vender, infelizmente vai ter que vender alguns dos livros. Né? Bem-vindo, meu irmão. Tem alguma pergunta aí? Tem vários. Tem comentários, é bom ler os comentários. Um comentário. Tem que ver. Você vai O comentando. nome de vocês? Fica atrasado aqui. A Aline, ou eu sou, aqui a Aline está perguntando quem somos nós, né? Eu sou Jurandir e esse aqui é conhecido como Netinho. Boa né? pergunta. João Batista Neto, Netinho. Nós somos filhos da tia Raimunda, que é irmã da tia Telina, que era se não me engano, era sua avó. Aline Amorim, eu acho que deve ser filha da Socorro Amorim. E, enfim, seria o que mais? E nós estamos também, Aline, muito felizes por você estar prestigiando a nossa live. Ficamos muito felizes e nós queremos muito bem a toda a família, tanto os nossos irmãos, como aos tios, aos primos, todos os nossos primos, e sentimos muito honrados com a presença de todos que Mas não dá para saber. estão online, né? Resolveram nos prestigiar. Basta responder. Que é a Maria José, Está respondendo já. também que é nossa tia que mora em Florianópolis, Vai vendo quem ainda está tá dizendo aqui que está muito feliz. Nós também ficamos muito felizes com a presença dessa tia querida, atualmente a única tia viva. Então, ficamos muito felizes de tê-la online assistindo a nossa live. A Julieta. A Lúcia está perguntando em que ano o meu pai chegou no PC, na verdade no Cocorote, que antigamente o Montes era conhecido Cocorote. Eu acho que o meu irmão deve saber mais ou menos. Foi em 43? Foi início de 44. Início de 44. Foi início de 44. Em 43 no caso. Eu sempre achei que era 43, mas ele chegou em início de 44. Início mesmo de 44. A cronologia eu montei porque alguns fatos só podiam ser válidos se fossem 44, tá? O Franciné, por exemplo, a idade do Franciné veio de colo de Fortaleza, entendeu? Veio de colo
E então, pela idade dele, eu confrontei com a cronologia nossa história, nossa vida, e eu descobri que foi em 44, começo do ano. Tá? A Naranei, primeiro semestre. A prima Naranei, querida prima Naranei, filho do grande irmão, quer dizer, o Newton, nesse livro o papai diz que o Newton é um dos filhos dele, né? Ele inclusive assim, que tinha 2 filhos adotivos, um era Socorro, da tia Antônia, e o outro era o Newton. E a Naranei está aqui dizendo que vocês são muito queridos. Realmente a gente gosta muito da família e de todos. Eu não teria ninguém a destacar assim. Todos são muito queridos. É evidente que o coração sempre ele bate mais forte diante de certas pessoas, de certos amigos, de certos parentes, mas que todos são muito queridos. Todos os nossos parentes são muito queridos. Como é que José? Deixa eu ver aqui. A pergunta dele. É a data do casamento do papai e da mamãe. Papai da mamãe. Você lembra? Não lembro não. Foi 37, mas do dia não lembro não. O mês. Ah, foi 37? Foi 37. Ah, 37. 37. Foi Será que um ano antes de eu nascer. Foi antes de março. Será que é possível que a capa desse livro, a foto, seja do casamento civil deles? É possível. Mas essa foto foi depois, talvez no outro ano depois, porque era muito difícil antigamente tudo, né? Muito difícil. Não, as distâncias eram bem maiores, né? Foto da Dória? Nos Não, anos não, 70. Tia Lúcia falou anos 70. Não, a Lúcia não, é a Maria José. Não. Viu? Não, tem uma coisa aqui que a tia Mazé queria saber o que mesmo, o que era. Não, acho que é a data do casamento, né? Foi ela que perguntou, Acho que sim. Para quem não conhece, para quem não sabe, Mazé, é um apelido dela, mora em Florianópolis, ela é tia da gente. O nosso avô, nossa avó casou 2 vezes. O segundo marido dela, que é nosso avô, a segunda família dela, com o segundo marido. Nossa avó, a avó Bárbara, o nosso avô, ele casou novamente, já com certa idade. E desse casamento nasceram 2 pessoas, 2 crianças, se não me engano, um garoto e uma menina. O garoto, se não me engano, não é isso? Não sobreviveu. E a menina criou-se e mora em Florianópolis, tá? É vovó já hoje em dia, muito querida, e mora em Florianópolis hoje em dia. Alguma pergunta mais, Elcio Jurandir? Comentários. Eu queria comentar sobre a história do papai, que ele conta aí. Ele fala sobre um filho dele de 2 anos e pouco, 2 anos e meio mais ou menos, que faleceu nos braços dele, né? Realmente é uma história muito, assim, muito triste, né? Jurandir, né? Porque me pareceu que ficou um trauma no casal. É tanto que 8 anos depois eu nasci, eles colocaram o mesmo nome, entendeu? Ou era uma pessoa com o mesmo... Às vezes brincando eu digo, eu ressuscitei, né? Quer dizer que o Jurandir nasceu uma data e depois, 8 anos depois, eu nasci e colocaram o mesmo nome, né? Mas nossa mãe estava num quartinho, eu contei para o Elcio um dia desse, estava num quartinho de resguardo, porque tinha um pano escuro lá dentro. No quartinho, eu lembro da casa do nosso avô lá na Chapada, eu éramos criança, 4 anos e pouco de idade, mas eu lembro. E no quartinho que minha mãe estava lá, mas ela não sabia que lá na sala estava em cima de uma mesa um outro filho dela, era o Jurandir, para ser enterrado. Para ser enterrado, né? Então o Francês nasceu, entendeu? E sei. Em cima da outra mesa estava o outro filho dela que tinha falecido, só que ela não sabia. Então logo depois vieram para o Ceará. Isso. Logo depois que ele não vai com um mês, ele com um mês. Isso, mais um mês. Mas viemos na mesma época, uns 3 meses no máximo, nós viemos para Fortaleza. É interessante que quando o papai, essa questão aí, retirantes, graças a Deus. Quando o papai contou para mim essa história de retirantes, né? Que eles vieram para o Ceará, lá de uma serra distante, né? Em cima de animais, acho que de jumentos. Foi, nós viemos a cavalo, burros. Em cima de burros. E aí eu disse para o papai, essa história parece muito
com a ida de São José para o Egito, a fuga de São José para o Egito. Porque Cristo estava um mês, talvez um mês, recém-nascido, né? Entendeu? E aí ele fugiram para o Egito, né? E aí, seu pai, conta essa história comparando com a ida de São José para o Egito. E então ele conta no livro, ele fala sobre isso aí, exatamente desse modo, né? Essa viagem, mano, foi uma saga. Lógico. Eu lembro da viagem. Nós descemos da serra a cavalo, eu era muito garoto, menos de 5 anos de idade, pouca coisa, e ia fazer 5 anos uns dias. E descemos a cavalo de madrugada na serra, descemos uns burros, né? Eram 5 pessoas, né? Meu pai, minha mãe, a mamãe com Francinera no colo dela, meu pai, mais um cidadão na frente, devia ser parente, tio, e eu vinha lá atrás, fechando a fila. Então nós descemos a serra e fomos até a Caatinga, para casa de um parente, certamente estava combinado. Passamos o dia lá, almoçamos lá, dormimos lá, e seguinte, novamente a cavalo, até Quixadá, outras cidades perto, tá? De lá, então, fomos para casa do Zé Pinto. Zé Pinto era um primo do nosso pai, que chamava de tio. Era uma pessoa abastada, tinha uma revenda de carro, de automóveis, e passamos um temporal na casa dele, talvez 2 semanas, pelo menos. De lá fomos de trem para Fortaleza, de Quixadá para Fortaleza. E lá fomos recebidos pelo tio Luiz, irmão da nossa mãe, tio Luiz. Então ele nos recebeu e nos colocou depois num sítio dele. Tinha um sítio, nos colocou na casinha dele nesse sítio. Ele tomou conta do sítio e mora lá uns tempos. Esse foi o início da vida nossa em Fortaleza, tá certo? Assim, é um compacto, claro. Eu tenho mais detalhes, mas agora não dá tempo de contar. É muita eu acho que não quero mais querer o livro, não, porque você está antecipando as histórias. O Elcio quer que eu escreva essas coisas, estou tentando, tá? Estou tentando, tá? Você quer, assim, perguntar se alguém quer estar online para a gente... Eu estou fazendo alguns comentários, você pode ler meus comentários se quiser. Certo. Seria o caso de convidar alguém para estar online agora? Pode ser, se alguém quiser. Se alguém quiser ficar online agora, para ter um pequeno diálogo com a gente, estamos aqui, para nós será muita alegria. Esse vídeo estará disponível no YouTube e no próprio Instagram para ser assistido a hora que quiserem, tá certo? Depois sossegado em casa, quem quiser passar para frente, tá? Pode compartilhar o vídeo, então vai estar salvo no Facebook e no Instagram. Se não me engano é só esses dois, não é? Tem impressão. Facebook também é? Não sei se Twitter também, não sei, acho que não. Quer colocar algum e-mail para contato aqui? Digitar? Pode ser o meu e-mail, é jurandirjosino@gmail.com. Jurandirjosino, sem ponto nenhum. Só um pouquinho, filho. E-mail de contato, Jurandir... Josino. Tudo sem ponto. @gmail.com. Quem sabe no futuro, talvez próximo, não sei, eu publico o meu livro, né? Semana que vem. Na semana que vem. E nesse livro eu faço muitos comentários sobre o meu pai. O livro? Estavam perguntando agora. Gente, nós já começamos uma discussão, eu e meu irmão aqui, sobre uma edição desse livro, uma reedição. Só que a reedição haveria, meus pais já nos deixou, não tem mais condição de escrever nada. Mas queria colocar uma edição enriquecendo com fotos antigas, novas, ilustrando com muita foto e talvez algumas histórias que a gente conhece, os filhos mais velhos conhecem, ou até os mais novos. Aliás, os mais novos estão velhos também hoje em dia. Não tem gente mais nova lá em casa, não. Então, essa edição, vou discutir com ele aqui, é que depende muito de dinheiro. A não ser que venda bem o livro, a gente ganha um dinheirinho, né, mano? Quer trocar de apartamento, tá? Comprar uma chacrinha aqui, então, se o livro render, se vocês comprarem, pode até fazer até a 3ª edição, né, Emiliano? Com certeza. Então, existe já a proposta de nova edição, acrescentando bastante, respeitando esse núcleo original, o texto dele original, mas enriquecendo com fotos, com novos causos, etc. Ok? Eu vou
Tio Jurandir pergunta se alguém quer entrar na live para falar alguma coisa. Da Bisa. Posso colocar? Tem inscritos da Bisa? Não, no livro não, aqui. Não. Mas talvez no futuro, numa próxima edição. Quem é a Bisa? Pode ser Nossa avó? Da bisavó dele. Você quer falar sobre a nossa avó? Você não conheceu direito, né? Não, ele quer dizer a avó dele. É A tua avó? A bisavó Mamãe. Raimunda. O que você quer saber? Não, ele quer saber se na próxima edição vai entrar alguns escritos da mamãe, sobre porque a mamãe deu alguns depoimentos, etc. Então, Olha, eu posso fazer o seguinte, a nossa mãe passou uns tempos comigo aqui em casa, em Recife, e aproveitei para escutar a história dela, e até brincando com ela, passei a ensinar para ela, ela gostava de matemática, então eu ensinei ela a fazer figura geométrica calculada e figura geométrica, um quadrado, um triângulo, etc. Depois eu montei uma casinha, uma planta de uma casinha, ela calculou a área todinha, ficava lá em casa. Então alguns fatos da nossa mãe eu tenho, o Jurandir deve ter também, nossos filhos, nossos irmãos devem ter também história a respeito dela, e como ela era, o perfil dela. A gente pode passar isso para vocês num escrito futuro, tá certo? Agora não há condição. olha, mas, de acordo com a informação da Lucivânia, nossa prima do Acre, então estariam toda a família, os filhos de Maria do Socorro Cavalcante de Souza, que é a mãe dela, né? Os filhos, parentes, filhos e netos talvez, de Francisco Cavalcante Batista, que é o mesmo nome do papai, só que muda Cavalcante Batista, papai Batista Cavalcante, né? E também os filhos de Maria, não, talvez a própria Maria Batista de Souza, que é a única que está viva, né? E os filhos, né? Se tiverem, tanto quanto também os do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, e toda a família, inclusive, se tiver, é um prazer muito grande para nós. A diferença é que os do Acre sempre foram mais distantes, né? Sempre há uma dificuldade para a gente se dirigir ao Acre. Até que eu gostaria muito de ir ao Acre, conhecer toda essa família, mas infelizmente nunca deu para fazer isso. Nós sempre tivemos muito carinho, muito amor por toda a família do papai. Então, a gente sabe que os nossos primos do Acre são pessoas muito queridas, muito boas, e se a gente fosse ao Acre, eu acho que a gente ia ser muito bem recebido, acredito que sim. Então, eu mando um grande abraço para todos do Acre que estão reunidos, a Lucivânia disse que iam ficar reunidos para assistir a live. Então, um grande abraço para todos, como também eu mando um grande abraço para todo o Brasil. Em tempo. Eu falei há pouco que quando viemos para Fortaleza, migrando da Serra, da Chapada, do Rio Grande do Norte, para Fortaleza, a gente viajou, mamãe com uma criança de colo, essa criança era o Franciné, Francisco Cavalcante Neto, ele chama Franciné. Ele nasceu na Chapada, simultaneamente com a morte do Jurandir, o irmão chamado Jurandir. Primeiro Jurandir. Né? Foi em dias muito próximos, essa data foi muito próxima da outra, o nascimento e o falecimento do nosso irmão. E o outro irmão, que é o segundo irmão, isto é, depois de mim, o Francisco Assis Cavalcante, falecido infelizmente no ano passado, nos deixou repentinamente, ele teve um problema e não aguentou. Então o Assis ficou com a avó, com a nossa avó, chamava Bárbara. A gente chamava carinhosamente de mãe velha, era porque era uma outra mãe. Chamava mãe velha? Chamava mãe velha. Era que achava que era mais velha, então, porque a nossa mãe, né? Chamava mãe velha. E era nossa avó. E o Assis tinha um problema de asma. E achava que não devia viajar, porque a serra, a Chapada lá, é muito fria. Ia sair de madrugada, certamente foi esse um dos motivos. Então o Assis ficou com a avó e veio para Fortaleza 1 ano e meio depois, mais ou menos, depois do término da guerra. Então o Assis, infelizmente, nosso querido irmão nos deixou, está em outras paragens, está feliz também, claro, está assistindo de lá a nossa live aqui, que Deus o tenha, tá certo? E conforto para a família dele, tá ok? Gente, eu vou me despedir, acho que já falamos demais.
O pessoal do Acre, eu tenho uma notícia para vocês. Ele foi muito chegado a tio Hermes. Eu fui muitas vezes, e morava no Pirambu. É no Pirambu? Lá em Fortaleza. Era na Praia de Iracema. Então ele era muito forte, muito brabo. Ele carregava saco na cabeça. Se você não sabe, ele carregava 3, 4, 5 sacos, 60 quilos na cabeça. Era como é que chama? Transportava, descia de caminhão no mercado e tudo. Ele era muito forte. E fisicamente era baixinho, mas era forte. Então ele era muito bravo. Tem uma historinha dele, ele trabalhava na Brasil 85, uma certa época. Brasil 85 era uma fábrica de óleo feito do caroço de mamona. Então era Brasil 85, era uma indústria de óleo. Ele trabalhava à noite e saía de madrugada. Ao ir para casa, ele tinha que passar por uns matinhos perto da praia, um matagalzinho. Aí ele era um labirinto lá dentro, de caminhos. E ele encontrou um sujeito, o sujeito para trás de uma moita, saiu pedindo o fogo para acender o cigarro. E ele, pois não, puxou da cintura uma peixeira dessa de 30, 40 centímetros, pois não, quer acender o cigarro, está aqui. Então ele não era fácil não, tá? Mas era gente boníssima, eu gostava muito dele, tá ok? Um abraço, diga. Responder aqui a Aline, que é a Aline Amorim, que está perguntando sobre a família do Acre. A família do Acre, ela teve início com um irmão do papai. Um irmão do papai que foi para o Acre. Esse Hermes, tio Hermes, que o Netinho acabou de falar, contando um pouco sobre ele, ele foi morar no Acre e infelizmente lá, quer dizer, graças a Deus lá, ele teve 3 filhos, um filho e 2 filhas, e é evidente, esse filho e essa filha se reproduziu bastante, né? Que é uma família grande lá. Não perderam tempo, né? Pois é uma família grande lá. Agora, ele infelizmente, ele foi se envolver com problemas de terra, infelizmente ele foi assassinado, é uma tristeza muito grande. Mas eu tinha até um jornal em que saiu a notícia dele, o papai recebeu do Acre, eu tinha até guardado até pouco tempo, eu não sei se ainda tenho. Mas, enfim, era o irmão do papai que foi morar no Acre então teve esses 3 filhos e que realmente se reproduziram. É uma família muito, muito bonita, muito, muito contente, muito alegre, muito feliz e que a gente gosta muito, tem muito amor a todos. Olha, acho que a gente já falou demais, assim. Faltam 10 minutos ainda. Não, o Jurandir mora em Fortaleza, tá? Eu moro em Recife, Pernambuco, tá ok? Então, se alguém quiser alguma coisa, eu acho que tem no Instagram, meu nome aí no Instagram é Trelas Úteis, eu gosto de artesanato, por isso coloquei Trelas Úteis, eu gosto de trelar. E o Jurandir é filósofo, escritor, né? Doutor, né, etc, tá ok? Tá certo? Então, se precisar da gente para alguma informação, escreva para mim, para Jurandir, tá ok? Se eu não souber, eu pergunto, pesquiso e digo para vocês, tá legal? Agora, a gente não deixe de ler o livrinho, é uma leitura agradável, bacana, viu? É leve, é um estilo leve, tá? Não quer ler aquele espontâneo, texto. Tá? Quer ler aquele texto, não dá tempo ainda. Aquele texto que ele fez sobre a esposa, não sei onde é que está. No final. No final, É a poesiazinha? Não, um texto. É o texto que ele fez sobre a esposa. Não, eu já não sei. Eu acho que é mais. Acho que é aqui, ó. Acho que é aqui. Acho que é por aqui. Alguma coisa era só aí? Não. Nada não, né? Ninguém quis entrar. O tempo já está esgotado, Já né? deu 17 horas agora. Não, falta 5 minutos, não? Não. Hein? Terminou já. Eu acho que agora falta, são 4 e 5. Não, são 4 para as 5 agora. Era aqui, ó. 16, você não quer ler esse texto, ó, esposa e mãe. O mano está pedindo para eu ler aqui um texto. Eu acho muito bonito esse texto. Escrito pelo nosso pai. O título é Esposa e Mãe, um ser que amo. Assim. Essa ali, aquela de baixo, lá de baixo aí. Aí, obrigado. Exaltar a figura de nossa esposa é um gesto carinhoso que todos nós devemos ter.
pois foi ela que nos aceitou e nos acompanhou até hoje com sacrifício e amor. Maria também aceitou e acompanhou seu esposo José, e nos deram seu filho Jesus Cristo, nosso irmão e nosso Salvador. Esposa para mim significa sorriso perfeito, botão de rosa que desabrocha numa linda manhã de primavera, perfume suave das flores. Esposa, mãe, é um ser forte e corajoso, capaz de defender seu esposo e seus filhos dia e noite, nas dificuldades da vida. Ela nos ensina a sorrir e nos fala de humildade, verdade e sabedoria. Por isto, devemos valorizar a nossa esposa, pois ela se lembra com ternura de nós. Devemos lembrar que um gesto nosso fará bem a quem nos ama. Amemos nossas esposas. Está dado o recado. Gente, da minha parte, agradeço a paciência de vocês em ver a gente, esses dois velhos careca aqui. Ele não é careca. Então, saúde para vocês, que Deus abençoe a todos, tá certo? Até o próximo encontro, se Deus quiser. Agradeço também a presença de todos aí na nossa live, nossa tão pobre live, mas tão querida assim, então a gente fez com tanto amor, e principalmente para a família, principalmente para a família, para os bons amigos, os amigos mais próximos, e a gente está muito feliz de saber que alertou assim a curiosidade de alguns, e enfim, toda essa turma aí se reuniu. É como se nós estivéssemos reunidos num quarto, numa sala, para tomar uns drinks, etc. Só que é um drink na memória somente, né? Infelizmente nossos olhos não foram, nós não tivemos troca de olhares, mas as trocas de olhares poderão ser algum dia com toda essa família linda, desde o Rio Grande do Sul ao Acre. Então, um grande abraço para todos, muito obrigado e até, quem sabe, uma outra oportunidade. Tchau. Agora o próximo evento vai ser o Sarau do João. Desligou? Cuidado que eu acho que ele não desligou ainda. O Sarau do João com o Elcio tocando violão. Olha aí, aí foi